né? Sua família. Amém? Amados irmãos, o tema que eu quero refletir com vocês nesta noite é muito importante, porque faz referência à ceia do Senhor. Amém? Faz referência ao sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus tem uma importância, um significado muito grande para as nossas vidas. Se não fosse por ele, lá derramado por nós não poderíamos estar aqui. Vocês entendem isso? O sangue de Jesus mudou toda a história da humanidade. O sacrifício lá na cruz mudou tudo. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir, por exemplo, nossas Bíblias em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E nós vamos ler mais alguns versículos no decorrer desta reflexão. Então diz assim o texto de Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Fale comigo assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Muito bem. Entendam bem. Por que está estabelecido assim? Deus estabeleceu isto na lei, com o seu povo, o judeu, Israel, né? Na verdade, estabeleceu por causa da desobediência do homem. A humanidade resolveu seguir o seu próprio caminho. Quando Deus colocou lá no Éden o primeiro homem e a primeira mulher, ele fez um teste e disse: olha, vocês não toquem na árvore que está no meio do jardim. Vocês não comam do fruto que está lá. Mas eles comeram, eles desobedeceram e houve uma oferta por trás disso. Satanás havia dito para eles que se eles comessem, eles seriam igual a Deus. Que mentira! Não é à toa que ele é chamado do pai da mentira, né? E eles caíram nesse engodo. Eles comeram daquele fruto. Satanás havia ofertado a eles uma mentira e dito assim: olha, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus e vocês terão conhecimento do bem e do mal. Agora eu pergunto para vocês: a humanidade está igual a Deus? Não está. Mas ali começa uma história de tragédia, de caos. O amor se tornou em ódio. A paz se tornou em conflito, em muitas tribulações. A humanidade agora estava caminhando sem Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação. Fale assim: o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então agora Deus está falando para o seu povo. Havia o meio para ele reconciliar, porque o pecado trouxe a ira de Deus sobre a humanidade. O pecado trouxe a ira de Deus, a desobediência do homem trouxe a ira de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora esta humanidade que estava separada, que estava em pecado, Deus abandonaria? Não. A Bíblia diz que Deus amou as pessoas, o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Adão, quando pecou, quando desobedeceu, antes de eu falar sobre isso, veja bem, nós vemos um decorrer da história, principalmente naquela área da Mesopotâmia, vários povos naquela época, e até hoje tem muitos povos que fazem isso, que estão adorando seus deuses com matança de animais. Aqui no Brasil mesmo, vocês sabem que tem religião aí que faz isso, né? E era muito comum naquela época, alguns povos, na sua maioria, podendo dizer assim, sacrificavam animais e adoravam seus deuses.
Eu faço aqui um adendo, mas eu quero dizer a você que eu não tenho nenhum fundamento, é uma conjectura que eu faço, ok? Eu gosto de separar aquilo que tem fundamento, que é histórico, e aquilo que é um pressuposto meu. Por que a humanidade começou, no meu entendimento, a fazer esse sacrifício? Porque não era só o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma direção específica, tinha leis bem estabelecidas, cerimonial bem organizado por Deus. Mas os povos também faziam isso naquele período. E eu entendo que isso provavelmente é um entendimento meu, provavelmente começou quando, a partir do próprio Adão, Deus sacrificou o animal. Porque quando Adão e Eva pecam, eles reconhecem a sua nudez, e a Bíblia diz que eles se cobrem com folhas, né? Com folhas. E Deus, então, sacrifica um animal, pega a pele do animal e cobre a eles. E ali, Deus já estava fazendo um prenúncio de que, através do derramamento de sangue, provavelmente, né, lá no futuro, haveria a remissão através daquele ato. Mas não foi nada anunciado, foi apenas feito. Deus matou o animal, cobriu eles com a pele desse animal. Os seus filhos, Caim e Abel, vão um dia oferecer ao Senhor a sua adoração. Eram 2 crentes, tá? Às vezes a gente tem a impressão que Caim não era crente, mas era crente. Caim estava indo oferecer uma adoração, uma oferta ao Senhor, né? Então, Caim pegou dos frutos, né, da sua plantação lá, daquilo que ele trabalhava, e ofereceu ao Senhor. Abel, e aí entra mais uma conjectura minha, provavelmente sensibilizado pelo ato do sacrifício que Deus havia feito com seu pai, não havia nenhum mandamento, nenhuma orientação, mas Abel sensível. Aí é um adendo meu, é um pensamento meu, ok? Mais uma vez. Provavelmente Abel pensou assim, olha, se Deus matou um animal e cobriu meus pais com a pele desse animal, eu vou oferecer o melhor do que eu tenho, eu vou sacrificar um animal. E aí ele sacrifica um animal ao Senhor, e a Bíblia diz então que Deus recebe a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Porque ele não somente sacrificou, a Bíblia diz que ele pegou do melhor da gordura e sacrificou, ele deu o seu melhor. Sensibilidade espiritual. É isso que todo crente deve ter, sensibilidade às coisas de Deus. Não havia um mandamento, não havia uma ordem, não havia uma direção, mas ele estava sensível ao que Deus fizera com seu pai. E então, agora, a humanidade cresce, começa-se então a adoração a deuses imaginários da cabeça dos povos, né? O cara levava ali uma topada e de repente uma cobra estava ali, ele era livrado da cobra, aí ele já pensava assim, essa pedra é o meu Deus. É só um exemplo. Aí já pegava aquela pedra, colocava no altar e dizia, o Deus que me livrou da cobra. Aí começava o povo a adorar aquela pedra. Mais ou menos assim. Os povos sem Deus começaram a crescer, mas não havia conhecimento do verdadeiro Deus. Deus se revela para vários homens no decorrer da história, até chegar em Abraão. A partir de Abraão, Deus forma um povo, o povo de Israel, a partir da sua descendência, e agora Deus, através de Moisés, estabelece uma adoração com cerimonial, com rituais, com mandamentos, enfim. E dentro desta configuração, Deus determina, sem derramamento de sangue não vai haver remissão. A humanidade caminha agora para um propósito de libertação, de cura, mas pelo caminho que Deus revela para o seu povo. Não pela sua própria imaginação, não pelos seus próprios cuidados, não pelo seu próprio mérito, porque o pecado ofendeu a Deus.
Então Deus estabeleceu um meio para que o homem se voltasse novamente para ele. E aí tem um outro versículo em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Vamos ler? Coloca para mim aqui, por favor. 17, versículo 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vou-lo tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Mais uma vez, Deus está indicando o caminho da salvação da humanidade, através do sangue. Então, quando o povo pecava, eles levavam para o sacerdote uma ovelha, tinha que ser uma ovelha nova, sem defeito, não podia ser manca, não podia ter nenhum problema. E eles levavam, o sacerdote sacrificava, e ali havia expiação, né? Os pecados daquele povo eram cobertos pelo sacrifício que fora feito. Os mais pobres levavam pombinhas, levavam outras coisas, né? Mas enfim, havia sempre um sacrifício envolvido ali para que o povo pudesse ser purificado ali daquele mal. Quando Jesus nasce, cresce, ele um certo dia vai até o Jordão e lá está o seu primo batizando milhares de pessoas. Alguns dizem que João Batista chegou a batizar mais de 1 milhão de pessoas. E ele estava ali batizando. Jesus aparece e João olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os profetas haviam anunciado. A lei já predizia através dos seus rituais que havia de ter uma pessoa que agradasse a Deus, mas que fosse sacrificado. Agora, quando Jesus aparece, o último profeta do Velho Testamento, ele prenuncia, olhando de longe, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João está dizendo isso, ele já está automaticamente dizendo: esta é a pessoa que vai ser sacrificada para a remissão da humanidade. Ele automaticamente está dizendo: somente através dele é que o Pai vai aceitar a humanidade de volta. Ele automaticamente está dizendo: ele será sacrificado. Ele satisfará a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, e eu gosto de personalizar duas virtudes de Deus: o amor e a justiça. Não é? Quando o homem peca, vou personalizar aqui, fazer uma figura aqui de linguagem. Quando o homem peca, a justiça de Deus diz assim: está condenado. Todos estão condenados. A justiça. O amor diz assim, eu estou personalizando, tá? Vocês entendem isso, né? O amor diz assim: mas eu gostaria de salvá-lo, eu quero salvá-los. A justiça diz: mas tem que pagar um preço. Tem que haver um preço para isso. Tem que haver um sacrifício para isso. O amor, então, entra em acordo com a justiça e estabelece um meio. E aí, quando eu falo figuradamente sobre essas coisas, eu estou me baseando em versículos. Porque, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? A justiça de Deus, a Bíblia diz que todos estavam sob condenação. Então não faça uma linguagem assim sem ter um fundamento. Mas aí, o amor, a justiça diz assim: assim como através de um homem todos pecaram, está lá em Romanos, a justiça diz: eu aceito a humanidade de volta, porém, um justo terá que morrer por muitos.
É interessante que o texto não diz, embora é por todos, mas o texto diz por alguns, por muitos. Porque a gente sabe que nem todos aceitarão isto. Nem todos receberão a Cristo. Então, mas o sacrifício de Jesus é para todos. Amém? Lá em Tito, se eu não me engano, diz assim: a graça de Deus há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Então, todos têm o direito de salvação. O sacrifício foi para todos. Muito bem. A justiça estabelece e diz: através de um homem veio o pecado, mas através de um justo terá que vir a salvação. Então, o amor entra em acordo com a justiça. E os dois, então, trabalham para este propósito, para este fim. É a humanidade agora recebendo o anúncio que o sangue de Cristo, ou o sangue de um Redentor, haveria de salvar. Mas aí, o amor e a justiça olham para a terra. E a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Como Deus é atemporal, está acima do tempo, então ele já viu presente, passado e futuro nosso, e ele não viu um justo sequer. Então, o próprio Filho, o amor, se oferece e diz assim: eu vou. E alguns querem vincular aquele chamado de Isaías a uma mensagem profética, embora não temos nenhum fundamento para isso, mas poeticamente é muito bonito, porque quando Deus fala com Isaías, ele diz: envia-me a mim. E eu imagino que Jesus também disse: eu irei, e eu serei o justo. Eu farei aquilo que eles não podem fazer. E eu serei o sacrifício por eles. Eu darei a minha vida por eles. Eu derramarei o meu sangue por eles. E Jesus vem, nasce. Lá em Hebreus diz que um corpo foi preparado. Jesus nasce nesse mundo. Jesus cumpre a justiça de Deus. Cada detalhe da justiça de Deus, Jesus cumpre. Aquilo que Adão não pôde fazer, Jesus faz. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Jesus fez. Mas lembre-se que a justiça dizia que esta pessoa haveria de quê? De ser sacrificado. E profeticamente já havia mandamentos, ordenanças, leis e anúncios de que esse justo seria sacrificado. Isaías 53 fala sobre isso. Chegou o momento que Jesus vai para a cruz. Não pense que foram os homens maus que quiseram. Não, já estava anunciado. A Bíblia diz que Jesus já estava predito morrer, ser sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus já estava estabelecido para ser sacrificado por nós. Agora, Jesus prova isso, porque quando vão prender a Jesus, Pedro ousadamente pega uma espada, corta a orelha lá do soldado, e aí Jesus dá uma palavra, cura, e diz assim para ele: olha, Pedro, para com isso. Se eu quisesse, eu pediria a meu pai e ele mandaria legiões de anjos aqui. A minha vida eu a dou. Ninguém a tira de mim, Jesus disse. Jesus deu a sua vida. Amém? Ele doou a sua vida por nós. Porque tinha que um justo morrer. Não era o pastor Jetro, não era você, não era aquela pessoa que você acha mais pura, né? A gente tem a mania de dizer assim: fulano é muito puro. Não tem ninguém puro. Tá, eu entendo, né? Porque Jesus também falou para Natanael, de uma forma: eis aí um homem que não há engano.
Jesus quis dizer que ele era uma pessoa, né, uma pessoa que não tinha aquela maldade como muitos têm, né? Mas todos pecaram. Amém? Então Jesus agora derrama o seu sangue. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado tem um salário. O pecado tem um salário. E está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Coloca para mim, por favor. Romanos 6 e 23. Diz assim. Cadê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Existe uma recompensa para quem peca, para quem anda no pecado. É a morte. Ah, pastor, então é a morte física? Não, é a morte espiritual. É a separação eterna de Deus. Então, este é o salário de quem não recebe a Jesus como seu Salvador. Ou de quem decide voltar para o pecado e viver sobre o senhorio dele. Olha só, nós compreendemos a questão do pecado da seguinte forma. Existe o pecado, aquele que vem da origem, aquele que vem da desobediência de Adão, pecado. E existe as suas consequências, que nós chamamos de pecados, no plural. Não é? Então, o adultério, a mentira, o orgulho, etc., etc., são pecados. Quando Jesus vem, ele vem para trazer a reconciliação da humanidade por causa daquele pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden e veio passando de humanidade, de pessoa para pessoa até nós. O que é que eu tenho a ver com Adão? Tudo. A raça humana é uma unidade. Então, nós herdamos a semente do pecado de Adão. Quem aqui, por exemplo, nunca mentiu? Hã? Você vê que todo mundo fica em silêncio? Todos nós já mentimos. Todos nós já mentimos, alguns mais, outros menos. Hã? Nem que seja uma mentirinha pequenininha, mas é mentira. Quem aqui já não foi teimoso? Até hoje. Então, todos nós estamos, né, sob a influência desse mal. E somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Amém? Por isso que você está aqui, porque Jesus te resgatou. Jesus pagou, havia uma sentença, tá? Havia uma sentença sobre nós. Estávamos sentenciados. Jesus pagou essa sentença, essa dívida. Pagou. A Bíblia diz: não foi por prata, nem por ouro, nem por pedras preciosas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Então esse pecado, ele separou o homem de Deus. Olha o que diz Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado faz com que nos sintamos culpados. Sabe por que nós estamos aqui adorando ao Senhor com toda essa paz e tranquilidade? Coisas que as pessoas que ainda não aceitaram não conseguem, porque eles vivem sobre uma culpa. Eles não conseguem se aproximar de Deus.
E eles até dizem assim, Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, vamos seguir o nosso curso, né? Eles não conseguem orar como eu e você oramos. Sabe por quê? Porque o pecado faz com que... Lembre-se quando você não conhecia Jesus. Você não tinha aquela intimidade para orar. Até era religioso alguns, não é? Alguns até faziam o sinal da cruz. Até iam num batismo de casamento, né? Ou batismo na igreja católica, ia num casamento, não é? É verdade? Sim ou não? Mas aquela intimidade, aquela comunhão com Deus, não havia. Havia um tipo de respeito, porque culturalmente nós, né, herdamos, né, a evangelização, tanto católica como protestante. Mas você só passou a ter comunhão com Deus quando você recebeu Jesus como teu Salvador. E sabe por quê? Porque você foi purificado pelo sangue de Jesus. E aí o sangue de Jesus fez o quê? Tirou a culpa que havia. Aquela culpa, aquele peso, aquele medo. Tirou. Se você é um convertido de verdade, e aí é com você e Deus. Se você é um convertido de verdade, você agora tem paz com Deus. Eu não cito sempre versículos, mas eu estou falando que está na Bíblia. A Bíblia diz que temos paz com Deus. Amém? Paz com Deus. Agora eu tenho paz. Eu oro, eu falo com Deus, né? De manhã, à tarde, à noite. Toda hora eu estou falando com Deus. Conversando com meu Pai. A Bíblia diz até para chamarmos Ele de Abba, que é uma forma carinhosa, né, de se referir a Deus como pai, paizinho, papai, como, né, claro, é dentro da nossa cultura. Então, meus amados irmãos, esse pecado permite que Satanás acuse até a humanidade. Olha o que diz Apocalipse 12 e 10. Coloca aí, por favor, capítulo 12, versículo 10. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Todo dia Satanás traz acusação contra cada um de nós. Mas você sabe o que nos torna imune da acusação dele quando estamos em comunhão com Deus? Porque a Bíblia diz assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Veja bem, olha o que o texto diz: para os que estão em Cristo. Bom, porque só o fato de vir à igreja não é suficiente. Tem que estar em comunhão com Cristo e a sua palavra. Amém? Quando você está em comunhão, então você tem paz com Deus. Você está reconciliado com Ele. Então você pode andar de cabeça erguida, mas Satanás está de olho para trazer acusação. Olha ali, ó. Observaste teu servo Jó? Servo bom e fiel. Mas também, né? Toda hora ele está assim. Mas diante desse tribunal, né, onde tem um acusador, lembre-se que nós temos um advogado para com o Pai. A Bíblia diz: filhinhos, olha que carinho, né, pastora? Que carinho, né, do apóstolo. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor. Amém? Aquele que pode diante do Pai dizer assim: não, esse está no esconderijo do Altíssimo, este está na sombra do Onipotente. Satanás não pode tocar. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, Satanás não toca. E aí, se referindo à parte espiritual, claro, né? E aí, meus amados irmãos,
O que o sangue representou então para Deus? Representou a reconciliação do ser humano com Ele. Amém? Havia uma dívida, havia uma condenação, uma sentença, mas o sangue de Jesus derramado lá na cruz nos deu acesso agora para com Deus. Reconciliado, pois, com Deus, tendes paz com Deus. Reconciliados, pois, tendes paz com Deus. Glória a Deus. Você sabe que a gente tem um problema muito sério. Quando a gente está farto de bênçãos, a gente não sabe ficar agradecendo. A gente só sente as coisas quando perde. Então não perca, por favor, não saia da presença de Deus. Agradeça a Deus hoje, agora e sempre. Amém? Porque é muito maravilhoso. Se o Senhor... Jetro, está na hora de você ir. Eu posso ir em paz com Deus. Eu sei que existe um lugar, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Porque hoje eu tenho paz com Deus, você tem paz com Deus. Amém? Então, a comunhão foi restaurada. Em Romanos 5, 8 e 9 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados. Falem assim: somos justificados pelo seu sangue. Seremos salvos por ele no dia da ira. Eita. Aleluias. Somos redimidos, quer dizer comprados, libertos da escravidão. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O que o sangue significa para nós? Eu falei o que significa para Deus. O que significa para nós? Ele nos purifica da culpa. Amém? Podemos andar erguido por causa do sangue. Olha o que diz o texto aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, imaculado, perfeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imaculado. Purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você sabe por que nós servimos ao Deus vivo? Porque a nossa consciência, ela agora está totalmente em paz com Deus. Aqueles que não receberam Jesus ainda, eles não podem servir a Deus, porque a consciência deles estão sob um peso, sob uma escravidão, sobre acusação, sobre a culpa do pecado. Eles nem mesmo têm consciência disso, mas eles estão sob esse peso. Todos nós aqui já cometemos algum delito, sim ou não? Ou não? Porque eu já. Existe uma coisa que quando fazemos errado, geralmente acontece só quando a pessoa já perde aquele senso de arrependimento, né? Aí já é um psicopata já. Mas todo mundo quando erra, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha 8 anos, eu comecei a pegar uma mania de pegar dinheiro escondido da minha mãe. Ela deixava o dinheirinho ali para comprar o pão. Tinha uma lanchonete lá na frente de casa. E eu acho que eu tinha mais, uns 10 anos por aí. Eu ia lá, pegava a moedinha, né, para comprar pão com mortadela. Olha a ideia. Ou então comprava pudim, ou comprava choquito, eu gostava, até hoje, né? Eu gosto do choquito, chocolate, né? Aí eu pegava. Só que toda criança, ela acha que ela é muito esperta, né? E acha que os pais são bobos. Até um tempo na juventude a gente fica com essa ideia, que os pais são meio bobos, né? Eu vou fazer e não vai perceber, né?
Mas os pais têm experiência. É vivido, né? Pois é. E aí eu chegava em casa com a cara mais lisa, né? Jetro, cadê o dinheiro que estava aqui? Não sei. Jetro, você pegou o dinheiro que estava aqui. Não tinha outra pessoa aqui. Sua irmã não pega, você pegou esse dinheiro. Não peguei. Não, você pegou. Eu vou bater em você. Vamos, fala, pegava a cinta. Eu peguei. Entendeu? Eu não conseguia manter a mentira. Mas eu já chegava em casa com a cara de culpa. Porque o pecado faz isso. O cara mente para o outro. Irmãos, vamos ser sinceros. A gente sabe, né? Algumas pessoas mentem na cara dura. Você não vai ficar brigando com todo mundo porque ela está mentindo. Mas você sabe porque o pecado denuncia, né? Quando Adão pecou e Eva, o que foi que eles fizeram? É isso. Você não precisa estudar psicologia para aprender isso. Hã? Eu vou estudar psicanálise, psicologia, para poder entender o ser humano. Olha, isso é muito fácil. Uma pessoa quando mente, ela fica cheia de culpa. Ela fica cheia ela se esconde. Ela se esconde atrás de desculpas. Ela se esconde atrás, procurando evitar, né? Já perceberam aquela pessoa que está mentindo, sendo falso com você? Aí quando você passa, ela faz de conta que não te vê. Né? Por quê? Porque o pecado, ele traz essa configuração da culpa, do medo, da insegurança. Por isso que nós precisamos viver com a verdade. Doa, como doer. Eu aprendi isso. Eu prefiro a verdade, eu falo isso para os meus filhos. Olha, sejam verdadeiros. Encarem a situação, não tenham medo. Porque é melhor sofrer a consequência pela verdade do que pela mentira. E a mentira, como diz o ditado popular, tem perna curta, né? Ela fica mancando. A mentira é assim, entendeu? Aí a pessoa já olha assim, está mentindo. Existe sabedoria também no povo lá fora, né? Meus amados irmãos, o sangue de Jesus nos aproxima, tira essa culpa de nós, nos dá liberdade. Olha só, o sangue de Jesus é tão poderoso que ele nos dá confiança para entrar na presença de Deus. Nós não entramos com medo mais. Você sabe que, simbolicamente, lá no Velho Testamento, o povo não podia entrar na presença de Deus. Havia um véu, o povo ficava no pátio, do lado de fora do templo, levava seus sacrifícios, os sacerdotes diariamente pegavam aqueles, né, animais e etc., e levava para o lugar santo, né? E ali eles faziam todo o ritual de purificação para que o povo fosse livre. E havia um lugar chamado lugar santíssimo ou santo dos santos, e nesse lugar tinha um véu, era separado por um véu. E somente uma vez por ano o sacerdote entrava naquele lugar. Ali havia a arca, né, com a vara de Arão, a arca com 2 anjos, e no centro não tinha nada, porque representava a presença de Deus. Havia os 10 mandamentos. Ali era a presença de Deus representada na arca. E só o sacerdote entrava, porque esse sacerdote representava Cristo. Amém? Então, quando Jesus morre, a Bíblia diz que, quando ele, né, diz está consumado, o véu do templo se rasga do alto a baixo. Né? Por que do alto a baixo? Porque representava o próprio Deus rasgando e dando acesso para nós entrarmos na presença dele. Hoje você não precisa do pastor. Pastor, intercede por mim. Não, eu posso orar por você, não tem problema, tá?
mas você mesmo pode entrar no lugar santíssimo, onde está a presença de Deus. Olha o que diz o texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Essa palavra ousadia, eu gosto mais da outra. Coloca aqui, confiança. Eu acho que tem uma tradução que fala confiança. Porque ousadia, na nossa linguagem aqui, fica parecendo algo meio tipo assim, né? Folgado, né? Eu entro folgadamente, folgado. Eu prefiro essa... Cadê? Acharam? NVI, coloca NVI. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. É NVI, a tradução? Tem outras traduções também. Olha, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança, plena confiança, para entrar aonde? Aonde? Aonde que Deus está? No Santo dos? Mediante o quê? O sangue de Jesus. Continua, diz, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou, ou seja, ele rasgou o véu, ele deu acesso, ele deu via, descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Eu posso, quando eu oro às vezes, não é todas as vezes, mas desde quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a fazer uma imaginação assim, baseada neste versículo, né? Então, às vezes, eu me pego orando, e eu crio, porque nós temos a imaginação e podemos usá-la, tá bom? Não é pecado, não. Então, eu me imagino, às vezes, entrando num palácio muito grande, muito majestoso, né? E eu faço aquela imagem do trono de Deus, como diz lá em Apocalipse, Deus e o Cordeiro, né? Então eu imagino, eu não consigo ver a figura de Deus, porque nós não vimos Ele, mas eu consigo ver uma luz maravilhosa que emana, uma glória poderosa que emana naquele trono. Então eu me imagino entrando com confiança, não com medo. E até imagino os anjos olhando para mim, para aquele ser fraco. A Bíblia diz que nós fomos feitos menor do que os anjos. E eu fico imaginando os anjos olhando eu e você entrando. É assim que eu tenho comunhão com Deus. Eu entrando naquele palácio, eu fico imaginando os anjos olhando e admirados, porque nós, seres humanos, fracos, débeis, não temos mérito próprio, mas aprove Deus nos amar de tal maneira. Amém? E fazer todo esse processo para que nós pudéssemos entrar na presença dEle, pelo novo e vivo caminho, com confiança. E eu posso chegar na presença do meu Deus, me prostrar diante dEle e adorá-lo. Adorá-lo. Porque Ele é digno. Pelo novo e vivo caminho. Eu adoro, eu exalto, te amo, Senhor. Tu és digno, toda honra, toda glória, toda majestade. Recebe a nossa adoração, Senhor. Entra nesse caminho, entra nesse trono agora. Adore ao Senhor. Aleluia. O sangue nos trouxe pureza de coração. Olha o que diz João 6, 53 e 54. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus.
Isto é um ato de fé. Amém? Quando nós comemos o pão e bebemos do vinho, nós estamos trazendo à memória tudo isso que foi pregado aqui. Claro, muito mais, né? Nessa linguagem simples, nesse meio de informação que nós temos, limitado, este evento que foi preparado por Deus antes da formação do mundo, aconteceu, culminou no justo de Deus, para que hoje pudéssemos estar livres, resgatados da nossa vã maneira de viver. E agora temos um caminho aberto até o trono de Deus. Jesus é o nosso intercessor, meus amados. A Bíblia diz que não há nenhum outro intercessor entre Deus e os homens. Nós respeitamos Maria, a Bíblia diz que ela deve ser bendita entre as nações, não é assim? O que está na Bíblia não pode ser tirado. Mas a Bíblia não diz que ela é a nossa intercessora. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E sabe por que ele é o único? Porque ele foi o justo, perfeito de Deus, que deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos hoje estar livres, exaltando e glorificando o nome poderoso de Jesus Cristo. Então você pode ir, Jesus está intercedendo. Satanás traz uma acusação, aí a Bíblia diz assim: se confessardes os teus pecados, ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Aí você diz: Senhor, me perdoa. Senhor, passa o teu sangue sobre mim. Aí Satanás: opa, ele fez isso, fez aquilo. Aí Jesus diz: opa, nele não. Quando o destruidor veio para matar os egípcios, havia sangue nos umbrais das portas dos hebreus. E o destruidor não pôde matar aquelas pessoas, porque o sangue era o sinal de que aquelas pessoas não podiam ser tocadas. Você não pode ser tocado pelo diabo, porque o sangue de Jesus te protege e te purifica de todo pecado. Racaraba cantarabachá. Roquedarabachere cantarabalabachúria. Orabacantarabacharabacanta. O sangue de Jesus, poderosíssimo. Como o diabo tem raiva de nós. Que ele tenha. Nós seguimos em frente, lavados pelo sangue. Lavados, purificados. Não somente lavados, mas purificados. Não somente purificados, mas justificados. Não somente justificados, mas reconciliados. Aleluia. Fale assim: eu sou lavado. Eu sou purificado. Eu sou justificado. Eu sou reconciliado. Eu tenho paz com Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.